Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Haroldo Maciel, professor, e é o homem que prevê terremotos. Nenhum exagero, né, Haroldo? Porque você fez de 12 previsões, agora você acertou... Dos 12 mais fortes, né? Mais fortes. Contando entre 6.0 e 8.5, dos 12 últimos que tiveram, foram 8 foram com precisão, né? Então, assim, e as previsões são feitas assim, eu coloco a previsão e coloco de onde ele está vindo para que os espectadores, eu acredito que tem bastante científico, geólogo, para que eles vejam que eu tô, aqui, ó, aconteceu um evento aqui, ele vai acontecer aqui. E aí quando se confirma, para poder dizer que a teoria é válida. Agora, Haroldo, pelo que eu notei, você tem aí um acerto de 80% dos terremotos que você prevê. A minha pergunta é a seguinte, por que alguns cientistas não acreditam na sua tese? A maioria, né? A maioria? A maioria não acredita, é isso? Eu vou dizer assim, ó, algumas pessoas têm me procurado para poder oferecer apoio, mas são de outras áreas. Por exemplo, a estatística mesmo, pessoas da engenharia, porque dentro da sismologia existe uma briga, e isso é natural. Imagina você 100 anos se apossar de uma verdade e de repente ela é ameaçada por alguém. Porque a teoria oficial dos sismólogos, ela diz o quê? Não é possível prever. Não é possível. Não, eles já desistiram e, inclusive, existem científicos que dizem que isso é um golpe publicitário, que eu estou aplicando um golpe publicitário, né? Mas para mim que está saindo mais caro a assertividade do que o próprio golpe. Chega a ser irônico. E o que eles dizem? Que a placa vai empurrando a outra placa e aí, pum, desprende. E aí você gera o terremoto. Eu não estou descartando isso, estou dizendo que existe um gatilho para isso. Sim, e que se repete. Exatamente. E os últimos debates que eu tive, os caras falaram, por que você veio no meu país fazer o quê? Falar de terremoto. Os brasileiros nem tem terremoto lá. Os geólogos de lá, eles vão falar de terra, de pedra. Eu falei, não, eu vim aqui porque eu fui convidado. Eu falei que ia acontecer um evento e aconteceu. Eu não estou vindo aqui oferecer nada... Sabe? Então Aliás, você disse que os brasileiros não conhecem terremotos, mas você estava me explicando há pouco o contrário. Exatamente. Ocorrem terremotos. O Brasil, ele é um país, ele é sísmico. Embora a gente está aí perdendo cada dia mais espaço onde tem os sismógrafos, né? O Mato Grosso, ele corre o risco de um evento, todo geólogo sabe disso, que Porto dos Gaúchos é uma área que é bem afetada. Quem mora em Barão do Melgaço, aqui pertinho, sabe que é um lugar que, além de ter um mito ali, que houve um estrondo e aí nasceu uma lagoa. Vou escrever sobre isso até. Mato Grosso é o estado mais sísmico do Brasil? Não? Na verdade é lá no Pará. Porque assim, ali perto de Fernando de Noronha, já houveram eventos entre 6.8, 7. Ou seja, dá sinais de que algum dia nós vamos precisar correr das praias pelo tsunami, né? Por águas invadindo. Não vou falar, não é novo. Já aconteceu uma vez, um terremoto em Portugal, 1755, onde o tsunami teve pelo menos 2 vítimas. Foi o famoso terremoto de Lisboa. Aconteceu em Algarve. Foi reconstruída pelo Marquês de Pombal. Exatamente. E veja bem a importância do Marquês de Pombal, que nem era sismólogo. Imediatamente ele solicitou às paróquias que fossem feita uma pesquisa de quanto tempo durou o terremoto, quantas réplicas houveram, qual foi o comportamento dos animais, que é utilizado tem pelo menos um brasileiro envolvido numa pesquisa que coloca o animal como para prever o terremoto. Um radar, né? Um radar. Então, assim, o Marquês de Pombal já tinha iniciado uma pesquisa depois do terremoto de 1755. Se acontecer em Mato Grosso, será possível prever? Eu acredito assim, se você entende a minha pesquisa, diz que se acontecer um grande evento no Peru, provavelmente ele chega aí com 10 a 15% da magnitude. Ou seja, se acontecer vamos dizer lá que acontece um 7 lá, então você tem aí um 2.8 a 3. Teve um evento no Peru, faz alguns meses, e foram esvaziados 2 prédios em Sinop. Acho que saiu na mídia e tudo. Isso pelo terremoto no Peru. Esse terremoto de Coquimbo, que a gente falou no outro bloco, ele foi esvaziado uma escola em São Paulo. Foi sentido na Avenida Paulista com vigor. Verdade. Então, o Brasil precisa acordar. Precisa acordar que nós não estamos livres. E há especulações que
alguns eventos poderiam ter até afetado a represa de San Mariano. Agora, Haroldo, você tem um aplicativo, né? Como é que funciona o aplicativo? Como é que é? Para que ele serve? Todos os sismógrafos do mundo eles deveriam fazer o mesmo modelo desse aplicativo. Esse aplicativo, ele coleta dados... Você criou? Não. Esse aplicativo ele é do Mediterrâneo. Tá. Esse aplicativo, ele coleta os dados e ele vai publicando em tempo real o terremoto quando ele acontece. Então, a partir desse terremoto, é que eu vejo, olha, se aconteceu esse terremoto aqui no sul da Grécia, ele vai tocar o sul da Itália. Se ele aconteceu no oeste, na região oeste da Turquia, ele vai tocar o norte da Itália ou Espanha. Eu tenho um artigo já publicado sobre isso, que publiquei inclusive no Porto, fui mencionado até numa revista de engenharia por esse artigo. Ou seja, é uma coisa que, se você transformar esses dados no Excel, você vai ver que todas as vezes que tem um evento, o evento correlacionado, ele dispara. E você disse que toda vez que ocorre um abalo sísmico qualquer, você fica sabendo, mesmo Exatamente, por esse aplicativo. Qual é a frequência? Já acontece todo dia? É a média em baixa atividade, que até vou colocar aqui, de 200 a 600 terremotos por dia no mundo. É como se fosse uma imensa... Então você recebe aviso toda hora. Toda hora. Só que esse programa aplicativo, para quando é um evento acima de 6.0, aí ele faz pip, e aí de madrugada, se acontece isso, eu levanto e vou lá e escrevo. Aí você vai ver post meu 1h da manhã, 3h da manhã, e aí durante o dia. A hora que eu ocorrer, eu tenho que parar o que estiver fazendo e fazer o tweet. Agora, Haroldo, tem um artigo seu da Universidade de Harvard, que aliás você assina ao lado do professor Jorge França. Eu queria entender como que o Haroldo, que saiu de Lorena, passou grande parte da vida em Cuiabá, foi parar em Harvard. Como foi essa história? Esse artigo foi publicado no AGU, Fall Meeting, é o Encontro de Geofísico da Califórnia. Depois do professor, que não acreditava em mim, me receber em Brasília, ele comprovou que o método tinha bons resultados. Ele só sentia muito, porque ele disse que essa vez será uma briga de pelo menos 20 anos, até que se comprove. Mas você pode fazer alguma coisa útil. Vem comigo para a Califórnia, você consegue? E aí eu comecei a estudar inglês para poder apresentar o trabalho na Califórnia. E a Universidade de Harvard, ela compartilha os links. Esse artigo, ele foi o mais discutido. Inclusive, no meu stand, estava lá o professor da USP, o Dr. Marcelo Assunção. Ele esteve lá, ele tentou conversar com a gente e tudo, mas eu optei para que o seu aluno, anteriormente o Dr. Jorge, que é um dos homens mais importantes, eu deixei que ele conversasse, porque o termo técnico seria melhor ele explicar. Então, assim, esse cara de Lorena, ele vem para Cuiabá, e aí a Cuiabá me recebe com os braços abertos, e aqui eu só estava atento a alguma probabilidade, né? Tá sempre aberta a vida da gente. E como a pergunta da vez era sobre os terremotos, estou apostando nisso. Eu queria saber qual é o sonho desse cara que veio lá de Lorena com esse trabalho. O meu primeiro... Vou dividir o sonho em duas etapas. Eu queria ganhar dinheiro com isso. Esse é o meu primeiro sonho. Porque é uma coisa que ninguém faz, então você... Só que ele está muito lá na frente. Eu não tenho como chegar aqui, a não ser pelos acertos. E ele passa a ser gratuito. Por quê? Porque eu preciso que toda a população chilena, toda a população mundial entre, veja os acertos para falar, não, tem que validar. Tem muita gente boa seguindo. Não tem só falar, não, tem muita gente ignorante seguindo. Não. Tem médico, tem ator global, esse dia eu fiquei chocado, eu recebi uma mensagem do Júlio Rocha, ator global daqui do Brasil. Ele falou, cara, parabéns pelo seu trabalho. Né? Tem o Lesherman, da revista de 0 Hora, escreveu sobre o meu trabalho, porque ele ligou lá no Chile, depois do 8.5 de abril de 2014. E ele falou, pô, eu liguei lá e os caras me deram seu telefone do Chile, o que está acontecendo? Aí eu fui explicar para ele, publicou... Por que você menciona sempre, com tanta frequência, o Chile? Lá a incidência de terremotos é muito alta. O Chile e o Japão são os lugares que mais tem terremotos. Então, se eu realmente disser, vai ter um 3.9 lá, eu estou sendo sacana, eu estou sendo bastante... Porque vai mesmo. Porque vai ter. Qualquer um pode prever. Agora,
o que eu optei? Optei por fazer, publicar, né, eventos acima do 5.0 e quando tem sobre os 6 e com risco de 7.8, que é o caso agora, nós temos aí o risco de que um evento de 7.9 que está pendente, ou seja, quando eu digo que está pendente, ele vai ocorrer nos próximos 25 dias, vai acontecer. E aí o Chile já sabe que ele é uma região, é um país que corre o risco de receber esse evento. Então assim, por quê? Porque depois do Japão, o Chile é o segundo. E quais são as áreas do mundo onde não ocorrem terremotos? Tem exemplo de alguma? Existe? Incrível, incrível. Tem essa pergunta é muito interessante. Tem aqui a Islândia. Lá não acontece. Muito dificilmente. E nos polos só essa pergunta já me faz, eu demorei para responder, porque essa pergunta já me faz, é uma pergunta que eu não tinha feito, mas que realmente ela é muito relevante. Imagina que nos polos não tem atividade explicação para isso? Talvez tenha no futuro. Ainda você não sabe. Mas a pergunta já faz você viajar nos próximos dias. Pelo menos eu. Mais atividade para você, já Exato. tem pouco trabalho. Muito bom. E a segunda? Tem muito. E a segunda parte do sonho, Haroldo? A segunda parte seria que essa loucura, que eles classificam como loucura, no começo eles acreditavam que era xamã, é que a ciência reconheça. É o sonho de quem propõe algo novo, é que a ciência reconheça. Eu busquei todos os caras loucos da ciência, são os 2 australianos lá que eles disseram que a úlcera não era estresse. E aí a comunidade de medicina caiu de pau nos caras. E aí os caras, o Barry tomou um copo com bactéria e aí fez uma endoscopia e mostrou, ó, tá aqui. Hoje eles são Nobel. Peter Higgins, 60 anos, o pessoal chamando ele de louco. E aí hoje ele ganhou o Nobel lá com o LHC, né, o acelerador de partícula, porque descobriram que o que ele visualizou no passado, eles gastaram 10 bilhões de dólares para comprovar. Galileu Galilei, exatamente, que escapou de ser queimado. Exato. Por propor uma coisa nova, quando a igreja dizia, não, aqui o que não é ciência é treva, mas quem dita quem é ciência sou eu que sou padre. E aí? Se o padre não estuda, como que ele vai propor? Então tinha essa incógnita da época. E o meu sonho seria isso, que eu conseguisse em vida ver minha teoria comprovada. Como é que se sente uma pessoa que tem certeza de que está dizendo a verdade e ela não é reconhecida por tanta gente? É reconhecido por vários, já começou a ser reconhecido. Né? Mas a maioria duvida, acha que é uma inverdade ou é uma enganação. Né? Como é que se sente? A primeira vez que eu concluí que aquilo tinha fundamento, eu chorei. Chorei porque meu pai é muito simples, meu pai não sabia ler. Né? Um pastor protestante, não sabia ler. E minha mãe, uma descendente de judia lá, que via a vida por outros olhares. Então assim, minha mãe questionava muito a religião e meu pai defendia a fé. Talvez a retórica tenha absorvido do meu pai, mas a parte mais racional da minha mãe. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que o cara que propõe uma coisa dessa, ele tem um medo e uma certeza. A certeza eu estou certo de que o que eu estou propondo, eu estou no caminho. É o que faz com que você não desista. Exato. E o medo é de morrer sem comprovar, sem ter o apoio necessário. Eu sei que a ciência ela é zelosa, ela é ciumenta, né? Mas o que eu queria mesmo é que os cientistas pudessem, ao menos, ter uma antítese para dizer que esse trabalho é mentira. Porque dizer que isso é mentira sem ler, você está transformando a ciência em religião e o conhecimento em dogma. Isso é muito complicado na ciência de hoje. Como que o Albert Einstein podia propor algo novo se os caras que ditavam o que era verdade, eles não tinham capacidade nem para entender o que ele estava falando. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo da ciência, eu decidi que se eu não posso entrar para compartilhar com os amigos da geologia esse conhecimento, eu vou fazer medicina veterinária. Talvez eu vou ajudar mais lá. Haroldo, só uma questão. O Chile, que é um país onde... Última pergunta do... Tem muitos terremotos lá, eles são totalmente preparados. Inclusive as construções são feitas para aguentar o abalo sísmico.
Eu pergunto, na sua visão, o que aconteceria no Brasil se um terremoto intenso como esses que ocorrem no Chile atingisse aqui o país? Ou uma cidade como São Paulo, onde já se Por manifestou exemplo. esse fenômeno. Exato. Eu acredito que alguns prédios já estão, por ter algumas empresas que estão construindo prédios no Chile e no Brasil, essa empresa ela já constrói prédios com tecnologia anti-abalo. A própria Lago, tem uma praia artificial que tem aqui, ele já é construído por uma empresa chilena. Ou seja, existe um intercâmbio de arquitetura aí que leva os mais avantajados viverem em um prédio, por exemplo, que aguenta um sismo. Agora, regiões como o norte do nosso estado, a arquitetura lá não é desenvolvida para poder aguentar nenhum abalo. Então, se houver um evento lá, um pouco mais de 5.6 ou 7.0, se tiver, como acredito que algum dia vai ter, com certeza as mais vítimas vai ser catastrófico. Ou na Itália, desaparece na a arquitetura. Itália, na Itália, o terremoto de 5 ponto alguma coisa destruiu a Itália. Portugal deu origem à amarração, depois do terremoto de 1755, eles amarravam com madeira e aí colocavam, então ela foi reconstruída com uma tecnologia para suportar futuros abalos, né, que hoje já melhorou. Mas tudo começa assim, a gente primeiro apanha, a gente cai e depois aprende. Talvez isso esteja faltando para o nosso Brasil. Vamos agora para outro breve intervalo. Voltamos já já com O Livre, que hoje entrevista o homem que prevê terremotos, Haroldo Maciel.